Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês provavelmente já assistiram o vídeo onde eu explico como usar o Google Agenda e o Google Keep. E hoje eu vim explicar para vocês como utilizar o Google Tarefas. Assim a gente fecha nosso ciclo com as ferramentas do Google de organização. O próximo vídeo dessa série que eu tô fazendo de ferramentas vai ser uma organização completa com o Google Agenda, Google Keep e Google Tarefas, para vocês verem como é possível realizar um sistema de organização, fazer um sistema de organização com os três, e é muito fácil, na verdade, vocês vão ver. Então hoje eu vou explicar o que é o Google Tarefas, como ele funciona no aplicativo do celular também, porque infelizmente é um pouco diferente, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, pontos positivos e negativos, e para quem eu indico essa ferramenta. Vamos lá? Bom, eu tô aqui no meu Google Agenda aberto, eu minimizei todas as minhas agendas aqui do lado, como vocês podem ver, porque o nosso foco hoje não é o Google Agenda, e sim o Google Tarefas. O que é essa ferramenta, né? O Google Tarefa ou Google Tasks em inglês, ele é uma ferramenta de organização e gerenciamento de listas de tarefas. Diferente do Google Keep, que você pode gerenciar qualquer tipo de anotação, no Google Tarefas ele é focado em listas de afazeres, em listas de tarefas no modo geral. Para você poder acessar, é só você acessar o seu Google Agenda. Se você nunca acessou, é só fazer login com uma conta do Gmail. E aí, quando você acessar, se por algum acaso não tiver essas duas, não tiver o Google Keep e o Tarefas aqui, é só você vir nesse instalar complementos, procurar o nome Google Tarefas e ativar. Ou se não, você vem aqui do lado, clica em Tarefas e adiciona. E aqui do ladinho, onde tem as minhas agendas, você vai encontrar a agenda de tarefas que o Google já coloca padrão na hora que for utilizar, e aí é só ativar. Eu acho que não vai estar dando para ver por causa da câmera, mas fica aqui nessa parte de agendas, tá? Aí, para você acessar, é só clicar aqui em cima e ele já vai abrir. No computador, essa é a única forma de acessar, mas a gente tem também a opção de acessar pelo aplicativo, que eu já vou mostrar para vocês as diferenças e como ele funciona, tá? Então, quando você abre, ele tem essa carinha aqui, nenhuma tarefa ainda, vamos começar. E eu vou explicar para vocês o passo a passo aqui de como utiliza. Então, aqui eu tinha criado essa lista chamada caixa de entrada, porque eu utilizava esse aplicativo antes. Agora eu não utilizo mais ele, eu utilizo o Todoist para poder gerenciar minhas tarefas. Como que eu utilizava o Google Tarefas, né? Então, eu tinha uma lista de caixa de entrada, uma lista de tarefas hoje, uma lista de essa semana e uma lista de tarefas gerais. Então, como que eu separava essa organização, né? Então, com a caixa de entrada, é uma forma de capturar novas tarefas. Então, sempre quando eu pensava em alguma tarefa nova ou aparecia alguma coisa nova para eu fazer, eu ia lá e escrevia nessa lista de caixa de entrada no meu Google Tarefas, tanto aqui no navegador quanto no aplicativo. A segunda página, que era a página de hoje, eu colocava as tarefas que eu ia realizar naquele dia. Eu já vou explicar para vocês o que acontece quando você adiciona a data nas tarefas, mas eu gostava de ter essa pasta, essa lista de hoje, para eu poder focar nas tarefas daquele dia e não ver as outras tarefas, para eu não ficar dispersa. A terceira lista era essa semana, que eu colocava todas as tarefas que eu queria desempenhar naquela semana. Então, eu tinha lá separado por pessoal, faculdade, conteúdo, e aí eu colocava as tarefas que eu gostaria de fazer, de realizar naquela semana que eu estava. E a lista geral, que era a última lista que eu tinha, eu colocava todas as tarefas que eu queria fazer algum dia, não necessariamente essa semana ou hoje. Então, era um lugar onde eu processava a caixa de entrada e jogava para essa lista geral, também separado por pessoal, faculdade, conteúdo, enfim. Então, esse era o meu fluxo de utilização do Google Tarefas. Então, vou explicar para vocês aqui como que ele funciona. Aqui em cima, como eu disse, criar várias listas, e você pode criar quantas listas você quiser, não tem um limite, tá? Aqui, ó, nesse maisinho, adicionar uma tarefa, ele é bem intuitivo, é justamente para você adicionar uma tarefa.
Então eu vou colocar aqui, tirar o lixo. Essa é a minha tarefa. E aí vocês estão vendo que aqui tem o botãozinho de marcar como concluído. Quando você vem aqui em cima e clica nesse lápis, aparecem algumas coisas para você editar detalhes. Então aqui você pode adicionar uma descrição. E aí aqui você consegue escolher para qual lista essa tarefa vai. Eu vou permanecer aqui na caixa de entrada. Você consegue adicionar uma data para quando você quer realizar isso. Vamos dizer que eu vou realizar isso na segunda-feira. Nessa parte de datas também você consegue definir uma hora para você realizar essa tarefa. Então eu vou realizar às 9 horas da manhã. E eu consigo colocar uma repetição. Então eu consigo colocar a cada semana, toda segunda-feira, às 9 horas da manhã. Que aí ele vira uma recorrência. Toda semana, às 9 horas da manhã, você vai aparecer na sua lista de tarefas tirar o lixo. E quando você conclui, ele passa já para a próxima semana. Isso é uma coisa bem legal que eu sempre utilizava. E basicamente são essas as edições que a gente consegue fazer aqui nessa parte de tarefas, tá? Outra coisa que a gente consegue fazer é criar subtarefas. Então eu vou colocar aqui, ó, limpar a casa. Quando eu clico aqui na canetinha de novo, aparece aqui embaixo para mim, adicionar subtarefa. E aí eu consigo colocar mais coisa aqui. Então, varrer o chão, passar pano, tirar o pó. E aí, olha, quando a gente volta, ele aparece assim, ó, aparece a tarefa central e a subtarefa. Uma coisa importante para destacar para vocês é que você só consegue fazer uma cadeia de tarefas e subtarefas. Você não consegue vir aqui nessa subtarefa, por exemplo, e adicionar uma outra subtarefa. É só uma tarefa principal e as subtarefas. Você não consegue destrinchar mais e abrir mais esse leque. Bom, quando você clica aqui em terminar uma tarefa, ela vai para a parte de concluídas. E quando você clica, por exemplo, aqui, vou clicar nessa daqui concluir, ela tira essa subtarefa. Mas quando eu clico na tarefa principal, ela vai e marca todas as tarefas que estavam como subtarefas, como concluídas também. Aqui embaixo, vocês vão ver que sempre aparece concluídas. Então, todas as tarefas que eu marquei como concluídas, elas vão aparecer aqui embaixo. E se eu clicar de volta, elas voltam tudo bonitinhas pra cá. Às vezes elas não voltam na ordem certa que precisava. Por exemplo, essa aqui era a tarefa principal e as subtarefas. Mas você consegue arrastar elas e reordenar. Então eu consigo arrastar e vir pra cá, ela vira uma subtarefa. Ou eu consigo fazer um atalho no teclado, que eu vou colocar aí na tela para vocês, que ele vira uma subtarefa também, o que facilita bastante. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que eu acho legal, depende da forma que você vai usar, claro. Quando você adiciona uma data numa tarefa, ele aparece automaticamente aqui no seu calendário. Então aqui, olha, apareceu a minha tarefa de tirar o lixo na segunda-feira. Aqui aparecem os detalhes que a gente adicionou naquela tarefa, então que ele é recorrente, que toda segunda-feira vai aparecer às 9 horas. Eu consigo adicionar uma descrição aqui, qual lista ele tá, e eu também consigo marcar como concluído. Aqui ele também me mostra editar tarefa, e aí aparecem as mesmas opções que apareciam ali no cantinho quando você clicava em adicionar tarefa também. Quando você marca concluir a tarefa, ela aparece riscadinha aqui no calendário, na agenda do Google. Deixa ele só atualizar. E aí ela aparece mais clara e com um risquinho, porque você consegue saber que aquilo já foi feito. Uma coisa legal também é que quando você adiciona uma data para essa tarefa, por exemplo, dia 15, mas eu não quero adicionar um horário, ele fica na parte de cima ali na semana como o dia inteiro, se destaca das outras coisas. Então, olha, ele apareceu aqui em cima como uma tarefa de dia inteiro. Ele não fica preso a um horário, o que dá para você ir mexendo nisso e ir ajustando. E aí aqui é a mesma coisa, se eu marcar como concluído, ele vai aparecer aqui riscadinho, demora um tempinho para atualizar, ó, atualizou riscadinho. E é basicamente assim que funciona o Google Tarefas no computador. Aqui nesses 3 pontinhos tem algumas opções, você consegue classificar como a sua ordem, então você que ordena as tarefas, e consegue classificar também por data. Quando você ativa isso, todas as tarefas com datas mais próximas ficam em cima, e as tarefas sem data, com datas mais
longe e ficam mais para baixo. Você consegue renomear a lista, excluir todas as tarefas concluídas. Aqui ele mostra todos os atalhos de teclado que você pode utilizar para facilitar na utilização no dia a dia. E você também consegue copiar lembretes para tarefas. Então, quando você tem vários lembretes na sua agenda do Google, com essa opção você consegue copiar todas e vir para cá para sua lista de tarefas. Eu já utilizei bastante isso, mas chegou no momento que acabou me atrapalhando muito ao invés de ajudar. Bom, eu coloquei as tarefas aqui de volta porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou ativar todas as minhas agendas aqui. E vocês vão ver que a minha semana já está planejada, certo? E aí, o que você pode fazer, que eu acho interessante, é ir posicionando as suas tarefas e meio que bloquear o tempo, suas tarefas no calendário. Então, por exemplo, eu sei aqui que na quarta-feira eu vou acordar às 6h30 da manhã e eu tenho esse período aqui disponível de tempo livre para eu realizar alguma tarefa. Então, eu clico aqui, adiciono aqui tarefa, e aí eu consigo colocar, por exemplo, ler o livro. E aí eu consigo adicionar uma descrição, caixa de entrada pessoal, eu consigo selecionar a lista que eu quero e salvar. E aí ele vai mostrar para mim aqui às 7 horas da manhã para eu ler o livro. Então você consegue ir colocando as tarefas no seu dia com os horários de conclusão. Para quem ainda não está acostumado com esse processo de organização, isso pode ajudar bastante, porque aí você consegue ver qual é a tarefa que é prioritária primeiro do que a outra. Isso ajudou bastante para mim no começo. E aqui, olha, eu adicionei a classificação por ordem de data. Ele me mostra as tarefas que são com datas mais próximas, datas mais longe, e tudo que está sem data fica numa lista só separada. Então, esse é o Google Tarefas no computador. Vamos agora ver como funciona no aplicativo do celular. Bom, agora a gente tá aqui no aplicativo, então eu tô mostrando para vocês a tela do meu celular. Vocês podem ver que já tem uma mudança bem grande aqui com relação ao computador e ao celular. E para você acessar o Tarefas no celular, você precisa ter o aplicativo instalado. Você não consegue acessar direto no seu Google Agenda. Então, se eu clicar aqui no Google Agenda e vir aqui na minha parte de categorias, não vai aparecer para mim a categoria de tarefas como aparece no computador. Então eu não consigo acessar as minhas tarefas através do Google Agenda no aplicativo. Então, sabendo que a gente precisa ter o aplicativo, vou abrir aqui para mostrar para vocês. Então, eu acabei de instalar o aplicativo e aí ele me mostra os primeiros passos e pede para você adicionar a conta do Google que você quer. Fazendo isso, ele me mostra exatamente tudo que estava lá no computador, na onde eu organizei, aqui. Então, na minha lista de caixa de entrada, eu tenho ler o livro, tirar o lixo, limpar a casa e as subtarefas que eu já tinha adicionado. Quando vocês virem aqui nesses 3 risquinhos, vai aparecer todas as suas listas. Então, a caixa de entrada, a lista pessoal, aqui você consegue criar uma lista nova. Aqui tem algumas configurações, que é basicamente de configurações do Google, não tem nada de configuração do Tarefas. E nessas opções aqui é basicamente isso. E você consegue acessar outras contas por aqui também, se você tiver essa lista de tarefas. Nesses 3 pontinhos, é basicamente as mesmas opções daqueles 3 pontinhos de cima lá no computador. Então você consegue classificar por minha ordem, classificar por data. Aqui ele já classificou por data, consegue renomear a lista, excluir todas as tarefas concluídas e também copiar os lembretes do Google Agenda para cá, para a lista de tarefas. Para adicionar uma tarefa aqui é super simples, é só clicar nesse maisinho e adicionar uma tarefa nova. Eu vou colocar aqui gravar vídeo. E aí aqui vai aparecer as opções de adicionar uma descrição, vídeo. E eu também consigo adicionar uma data aqui. Por exemplo, eu vou gravar hoje, dia 13, consigo definir uma hora, consigo definir também a recorrência, igual no computador. Então, todas as opções de adicionar tarefas estão aqui. E, na minha opinião, são muito mais intuitivas até do que o próprio computador. Aí, quando eu clico aqui em salvar, ele já foi lá para cima para criar uma subtarefa. Como que funciona aqui no celular. Então, vamos criar outra tarefa aqui de escrever roteiro e adicionar a data de hoje. Salvar. E aí, agora eu quero fazer uma subtarefa. Quando eu clico em cima dessa tarefa, vai aparecer aquelas mesmas opções que aparecem no computador e eu consigo criar uma subtarefa aqui. Então, roteiro
de amanhã, sei lá. Bom, como eu coloquei data naquele de escrever roteiro, deixa eu tirar a data para vocês verem como que fica, ó. Ele não aparece como aquela cadeia bonitinha que tinha no computador, ele aparece como uma lista corrida. Você só vai conseguir ver que é uma subtarefa quando você clica na tarefa e aparece a subtarefa ali. E aí, aqui embaixo, quando você clica na tarefa, você consegue marcar como concluída de uma forma bem rápida, ou consegue clicar aqui na bolinha, ou consegue arrastar para o lado, que ele também já deixa como uma tarefa concluída. Então essas são as principais diferenças entre o Google Tarefas do computador e o Google Tarefas do celular. Você não consegue visualizar no Google Agenda suas tarefas como consegue no navegador, tem essas mudanças e apesar de ser um aplicativo simples, eu ainda acho que faltam algumas coisas, até por isso que eu parei de utilizar ele no meu dia a dia. Agora falando para vocês alguns pontos positivos do Google Tarefas, o que eu acho que tem de positivo nele. Ele é muito fácil de utilizar, então como ele foi o primeiro gerenciador de lista de tarefas que eu usei, me adaptei muito fácil a ele, porque as opções dele são muito fáceis, é muito intuitivo. Então, eu acho que esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo é a sincronia com todos os aplicativos da Google, da mesma forma que eu mostrei para vocês no vídeo do Google Keep. Quando você está editando um Google Docs, você tem as opções do lado ali de ver o Google Agenda, o Google Keep e o Google Tarefas, quando você está dentro do seu Google Drive, dentro do seu Gmail. Então isso eu acho muito legal porque você consegue criar um sistema de organização muito mais fácil e completo, porque você tem acesso a todas as suas informações, como datas de eventos, tarefas, anotações, então isso eu acho bem legal. E outro ponto positivo é essa questão de ter a sincronia com o Google Agenda, que você consegue ver as suas tarefas dentro da sua programação, do seu planejamento semanal, junto com os eventos. Claro que isso só no navegador, não dá para fazer isso no aplicativo. Agora falando um pouco sobre pontos negativos dessa ferramenta. Eu acho que assim como o Google Keep, ele peca bastante na parte de estilização das tarefas e nas opções de estilização. Você não consegue colocar um texto em negrito, você não consegue tirar aquela bolinha para marcar como concluído, ela sempre vai estar lá. Isso também de você só ter uma cadeia de tarefa e subtarefa e não ter uma subtarefa da subtarefa, isso também eu acho meio prejudicial, não ter essa opção. E assim, num geral, ele tem pouca estilização. Você não consegue colocar um PDF nele, você não consegue fazer muita coisa com ele. Ele é simples até demais. E outro ponto negativo que eu acho é a questão de ser diferente no navegador e no aplicativo do celular. Então, quando você utiliza no navegador, você tem todas as opções presentes no Google Tarefas, mas quando você utiliza no seu aplicativo do celular, ele peca nesse sentido e não sincronizar o Google Agenda com as tarefas. E se você não tiver o aplicativo de tarefas instalado no seu celular, ele não vai mostrar as tarefas para você. Você tem que ter o aplicativo do Google Tarefas instalado para poder visualizar as tarefas. E para quem que eu indico esse aplicativo, né, essa ferramenta? Eu indico, assim como o Google Keep, para você que está começando a se organizar, porque, no meu ver, esse combo Google Agenda, Google Keep, Google Tarefas, ele ajuda muito a gente na organização. Ele é ótimo, perfeito, assim, muito bom para quem tá começando. Por ele não ter muitas opções, ele é bom por conta disso, porque você se adapta muito rápido, você consegue aprender com muita facilidade tudo que tem dentro dele e você consegue personalizar um sistema de organização seu próprio dentro dessas 3 ferramentas e do Google Tarefas também, que facilita no seu dia a dia. Eu penso assim, é melhor você ter uma ferramentas de organização simples para você organizar as suas tarefas, os seus eventos, anotações, do que não ter nada para se organizar. Porque quando você não tem nada para se organizar, a sua mente ela não tá tranquila, ela fica muito, sabe, pensando nas coisas o tempo todo e ela não relaxa. Então, por isso que eu indico para quem tá começando a se organizar e tá buscando por algo só para ter um lugar para anotar as tarefas e tirar
esses pensamentos e essas tarefas da cabeça e colocar em algum lugar para não esquecer depois. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Você gostou desse vídeo? Então clique em gostei aqui embaixo para mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre receber notificação quando eu postar um vídeo novo por aqui. Também não se esquece de me seguir no meu Instagram, que é onde eu sempre estou presente, postando conteúdo no feed, com posts e fotos. Posto bastante GTV lá também, de coisas que não tem aqui no canal. Estou presente nos stories todos os dias. Comenta aqui embaixo também se você tiver alguma dúvida sobre o Google Tarefas, o Google Agenda, o Google Keep, que assim que eu ver o seu comentário eu tiro a sua dúvida, tá? E comenta aqui embaixo também o que você quer ver, quais ferramentas você quer que eu faça tutorial aqui no canal. Um beijo! E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!